Queridos irmãos, muito bom dia, paz do Senhor. Por favor, tome o seu assento. No último domingo, nós iniciamos uma série de sermões expositivos na carta de Paulo aos Gálatas, e foi uma aula introdutória. E hoje nós vamos ter como objeto de análise do verso 1 ao verso de número 5 do capítulo 1 de Gálatas. E nós vamos analisar esse texto sobre o tema uma defesa do apostolado e do evangelho de Paulo. E como dito no sermão anterior, o contexto que envolve a carta é um contexto de um grupo de judaizantes que subiram de Jerusalém às igrejas da Galácia em uma missão que eles diziam que seria uma missão corretiva. Paulo havia trabalhado naquela região por algum tempo, mas esses judaizantes ou judaístas diziam que Paulo não pregou a mensagem completa. E dois aspectos da mensagem do caráter de Paulo que eles colocaram sob suspeita foi a legitimidade do apostolado de Paulo e também a correção da teologia paulina. Porque a teologia paulina dizia que a justificação, dizia e ainda diz evidentemente, que a justificação é pela fé, apenas pela fé e não pelas obras da lei. E aqueles judeus diziam que, judeus cristãos, eles pensavam que ainda era necessário guardar os preceitos da lei. Se diz que era necessário guardar os preceitos da lei, evidentemente que eles estavam dizendo que para ser cristão, no seu sentido mais forte do termo, era necessário seguir a dieta judaica, o calendário festivo e também a guarda do sábado. E portanto também, consequentemente, a necessidade da circuncisão. À luz desse contexto, Paulo escreve a carta aos Gálatas, e os primeiros versos, o objeto de análise dessa manhã, que é do verso 1 ao 5, são uma síntese dos dois assuntos principais que Paulo aborda no transcorrer da carta, que é a legitimidade do seu apostolado. Paulo abre a carta já fazendo uma defesa do seu apostolado e também do evangelho da graça de Deus. Nesses versos, Paulo demonstra uma consciência de sua autoridade apostólica e da mensagem central do evangelho, que é a morte substitutiva de Cristo, proporcionando a salvação a pecadores condenados. Verso de número 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou de entre os mortos. O modo como Paulo inicia essa carta, ele segue o padrão da época, o padrão das cartas greco-romanas. No verso de número 1, ele expõe o remetente. No verso 2, os destinatários, e por fim, no verso de número 3, Paulo dá uma saudação. Embora Paulo faça e siga esse padrão greco-romano daquela época das cartas, ele faz alguma adaptação, porque ele já abre a carta fazendo uma defesa do seu apostolado. E isso se dá por uma razão simples, já explicada na aula passada. Paulo está combatendo um grupo que está colocando o apostolado dele sob suspeita, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, porque ele não participava do grupo original dos 12 apóstolos. Ele abre a carta dizendo que sim, ele é apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas o seu apostolado é derivado da vontade de Cristo Jesus. E é importante notar que o modo que ele utiliza o termo apóstolo não é no seu significado
delicado, mais fraco, elementar, de enviado. Paulo utiliza o termo apóstolo aqui no seu sentido forte, como ofício, isto é, como alguém chamado por Deus para lançar as bases, os fundamentos da igreja cristã e instruí-la através dos seus escritos e de suas mensagens também faladas. É por isso que Paulo diz: apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de entre os mortos. E perceba como Paulo constrói esse texto, porque o modo como Paulo o escreve indica ênfase. Na verdade, Paulo utiliza ao longo da carta toda um modo de construir de antítese. E perceba que ele está contrapondo o não com mas. Ele diz: não da parte de homens, mas por Jesus Cristo. Ele quer dar ênfase. E a ênfase também é notada quando, depois dessa segunda vírgula, ele diz: nem por intermédio de homem algum, sendo que ele já havia dito anteriormente, não da parte de homens. Portanto, o modo como ele escreve esse texto é para indicar ênfase em sua defesa de seu apostolado. Isso está muito bem claro, é uma redundância proposital. Dito de outro modo, Paulo está demonstrando a sua consciência apostólica, a sua autoridade apostólica e, sobretudo, que o seu apostolado é derivado da vontade de Deus. Versos 2 e 3, Paulo continua sua argumentação dizendo: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que antes de Paulo indicar os seus destinatários, ele identifica alguns companheiros. Ele diz: e todos os irmãos meus companheiros. Parece-me que ao longo do ministério de Paulo, em suas viagens missionárias, em seus trabalhos em diversas partes do mundo antigo, ele sempre tinha os seus cooperadores, os seus companheiros. Talvez aqui tenha um ponto educativo para todos aqueles que exercem algum tipo de liderança na casa do Senhor, algum tipo de influência, que todos nós, ao trabalhar para Deus, precisamos de cooperadores. Ninguém consegue fazer alguma coisa bem feita sozinha. É necessário uma liderança permeada de companheiros, de cooperadores. E Paulo, após identificar os seus cooperadores, companheiros, ele diz, identificando os seus destinatários, as igrejas da Galácia. Aqui eu quero fazer um ponto de comentário referente à aula passada. Eu expliquei sobre as duas teorias, a teoria da Galácia do Norte, a teoria da Galácia do Sul. Disse que ambas as teorias têm bons argumentos, mas nós preferimos, achamos mais consistente a teoria da Galácia do Sul. E portanto, se diz que Paulo escreveu de fato as igrejas que estavam na Galácia do Sul, Paulo escreveu as igrejas de Antioquia da Psídia, de Icônio, Listra e Derbe. E Paulo escreve com o propósito de instruir esses irmãos, porque esses irmãos estavam passando do evangelho verdadeiro para outro tipo de evangelho, diz Paulo no verso 6 do capítulo de número 1. E após Paulo defender o apostolado dele, em síntese, evidentemente, porque ele vai desdobrar esse assunto, Paulo saúda as igrejas da Galácia, dizendo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é a raiz da salvação, e a paz é a consequência da salvação. Lutero, ao abordar essas duas palavras, ele disse: a graça liberta do pecado, enquanto a paz acalma a consciência atormentada pelo pecado. Hendrickson, ele diz, abre aspas,
A graça significa o favor espontâneo e imerecido de Deus em ação, a operação de sua benevolência derramada livremente, dando a salvação a pecadores que têm um sentido de culpabilidade e correm a Ele em busca de refúgio. É a ação do juiz que não somente perdoa a pena, mas também cancela a culpa do ofensor e ainda o adota como seu próprio filho, fecha aspas. É um tipo de saudação refrescante, porque é um tipo de saudação que sintetiza o que seja Evangelho. Evangelho é a concessão de salvação a pecadores em um estado de paz, paz de Deus e paz com Deus, uma consciência tranquila, porque essa consciência já não é mais atormentada pelo pecado, pela culpa, porque em Cristo nós temos perdão. No crucificado nós encontramos perdão e graça para continuarmos a nossa caminhada. Graça é o sinônimo de remissão de pecados, e por outro lado, paz é uma consciência tranquila. Aqueles irmãos deveriam descansar na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, se você perceber e analisar como Paulo constrói esse texto, no verso de número 1 ele defende o apostolado, e no verso de número 4 ele defende o evangelho da graça e descreve a morte substitutiva de Cristo, isto é, Cristo foi para a cruz, foi executado como culpado em nosso lugar. Versos de número 4 e 5, Paulo diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, outra tradução vai dizer livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo diz claramente, descrevendo esse caráter substitutivo, vicário da morte de Cristo, Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Eu e você, nós estávamos condenados, nós tínhamos uma dívida e não tínhamos condições nenhuma de pagar essa dívida. Os nossos pecados precisavam ser punidos, eles precisavam receber a sua devida punição. E é por isso que Paulo descreve a humanidade em Efésios 2, do 1 ao 3, dessa maneira: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nesse texto de Efésios, do verso 1 ao 3, Paulo descreve a situação da humanidade, morta em delitos e pecados, segue o curso deste mundo, segue os próprios desejos do coração, são pessoas indiferentes a Deus, porque elas estão mortas, elas não conseguem por si mesmas terem alguma reação favorável a Deus. E no verso de número 4 do capítulo 1 de Gálatas, Paulo descreve a natureza voluntária, vicária e substitutiva da obra de Cristo, porque voluntariamente ele se entregou. Dito de outro modo, ele não foi coagido, ele não foi forçado, ele voluntariamente se entregou por amor, e esse amor era pela sua igreja. Nossos pecados, como dito anteriormente, eles precisavam ser punidos, expiados, propiciados. E o Novo Testamento usa alguns termos que descrevem ou conseguem descrever suficientemente o que era necessário ser feito. Ou em outras cartas você tem Paulo utilizando o termo no grego hilasterion, que significa propiciação,
E muitos cristãos se sentem envergonhados e chocados com esse termo. Esse termo significa basicamente tornar Deus favorável, aplacar a ira de Deus. A ira de Deus, evidentemente, ela não é nenhum desespero emocional, é meramente uma repulsa justa contra o pecado. E o propósito da propiciação é aplacar a ira de Deus. Deus está irado contra o pecado. E Cristo, ao entregar-se voluntariamente pelos nossos pecados, ao assumir as nossas transgressões, Ele aplacou a ira de Deus. Ele tornou Deus favorável, propício a nós. Lutero, comentando esse texto, o verso de número 4 do capítulo 1, ele diz, abre aspas, Ele deu o quê? Não ouro, nem prata, nem animais de sacrifício, nem cordeiros pascuais, nem anjos, mas a si mesmo. Pelo que? Não por uma coroa, nem por um reino, nem por nossa santidade e justiça, mas por nossos pecados. Fecha aspas. E Paulo indica o objetivo no próprio verso de número 4. Ele se entregou a si mesmo para nos livrar, para nos desarraigar deste mundo perverso. Paulo utiliza um termo grego aí, para livrar, desarraigar. Nós temos algumas traduções, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada traduz como desarraigar, e a Almeida do século 21 traduz como livrar. E esse verbo, em todas as epístolas de Paulo, é usado apenas nesse texto. Mas existem outros usos, como por exemplo em Atos capítulo 7, verso 34, ele foi usado para descrever a libertação dos israelitas da escravidão egípcia. Em Atos 12, 11, ele foi usado como referência à libertação de Pedro da prisão. Em Atos 23, 27, ele foi usado para descrever quando Paulo escapou da multidão enfurecida que queria agredi-lo, apedrejá-lo. Em Gálatas, Paulo utiliza esse verbo no grego metaforicamente para fazer referência à nossa salvação. Ele pressupõe no seu campo semântico, campo de significado, que quem está sendo salvo, sendo libertado, tem algum opressor, está sob o regime de algum opressor. Outro termo semelhante ao longo do Novo Testamento, traduzido para o português, é redenção, que no grego é apolítrosis. É o termo redenção que Paulo ele emprestou do comércio da época, assim como justificação foi emprestado dos ambientes forenses. Redenção era um termo utilizado na época de Paulo para descrever a compra de alguns escravos com o objetivo de colocá-los em liberdade. Paulo utiliza esse termo para descrever o que Cristo fez conosco, porque nós estávamos sob o regime de Satanás, nós éramos escravos de Satanás e de nossa vontade maligna, de nossa inclinação para o mal. Portanto, a cruz foi a maior missão de resgate do mundo. Cristo nos resgatou da casa do valente, do império das trevas e da potestade de Satanás. Ele arrebentou o nosso cativeiro, Ele nos tirou da escravidão com mão forte e poderosa. E é importante dizer algo nesse ponto, que alguns pregadores dizem que esse preço foi pago a Satanás. Muito pelo contrário, queridos irmãos, esse preço foi pago ao próprio Deus. É o próprio Deus que providenciou o sacrifício e recebeu a oferta. Pelo sangue de Cristo, Deus propiciou a si mesmo. A cruz foi a justificação de Deus. Eu quero usar aqui o Catecismo de Heidelberg, escrito por Zacarias Ursinos, a pergunta 39. O que você sabe sobre remissão dos pecados? Resposta: creio que Deus,
por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida, mas ela me dá a justiça de Cristo, pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Aqui o que está implícito é a garantia da salvação. Recebemos o perdão dos nossos pecados. Todos os nossos pecados, queridos irmãos, do passado, do presente e do futuro, foram perdoados em Cristo Jesus. Glória. Nós fomos remidos, recebemos a remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados precisavam ser pagos, eles foram pagos, expiados e propiciados. Agora nós temos em Cristo a garantia da nossa salvação. Dito de outro modo, o intervalo entre o momento que nós recebemos a comunicação da nossa eleição em nosso coração e até a eternidade, Deus estará conosco, nos guardando, porque se Deus concedesse a nós a possibilidade de guardarmos a nossa salvação à luz dos nossos próprios recursos, certamente eu e você, nós nos perderíamos nesse caminho. Mas em Cristo, à luz da justiça de Cristo, da graça de Deus, nós temos condições de nos mantermos nesse caminho até a volta de Cristo Jesus. E Paulo diz que Cristo nos livrou desse mundo perverso. Eu quero destacar aí dois termos nesse verso: mundo e perverso. O termo traduzido por Paulo no grego para mundo é aion, que significa época. Paulo aí não utiliza cosmos, o mundo físico, mas ele utiliza aion, que significa época, um sistema que domina uma época. E para o termo perverso ele utiliza o vocábulo poneros, que significa maldade, pecaminosidade. Esse termo ele era utilizado na época de Paulo para descrever algumas feridas virulentas, úlceras, alguma coisa perversa que causava uma dor intensa. Dito de outro modo, Paulo está nos dizendo que Cristo, ao se entregar a si mesmo como oferta pelo pecado, Ele nos livrou desse sistema maligno, desse sistema dominado por Satanás e os seus princípios. O que está implícito aqui, evidentemente, é a salvação das nossas almas, ou a salvação da nossa alma. Isso foi feito, isto é, Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mau. Diz o verso de número 4, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tudo aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Deus quis nos salvar, Deus quis nos dar a vida eterna. Na cruz, a vontade de Deus e de Cristo e a vontade de Cristo estavam em harmonia. Dito de outro modo, o ponto inicial para a salvação, o que determinou a nossa salvação, não foram as nossas vontades, foi o próprio Deus que quis nos salvar. Perceba, como já dito ao longo dessa mensagem, como as Sagradas Escrituras descrevem o estado daqueles que não têm Cristo. Eles estão mortos em delitos e pecados. As Sagradas Escrituras são claras em dizer que Cristo voluntariamente se entregou pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo mau, desse mundo perverso, pela vontade de Deus, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, porque consequentemente, por meio do sacrifício de Cristo, nós temos perdão dos nossos pecados. Os nossos pecados são expiados, são propiciados, e a justiça de Cristo é imputada a nós, salvos por Deus. E após Paulo defender o seu apostolado e evangelho da graça,
verso de número 5, ele exalta Deus em uma perspectiva doxológica. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é uma característica da teologia paulina e do modo de escrever de Paulo. A teologia sempre tem como consequência a exaltação de Deus. Perceba que Paulo não se preocupa com detalhes especulativos. Ele se preocupa em instruir a igreja de Deus segundo o Evangelho da Graça, mostrando a glória de Deus em todo esse processo. E esse processo é mais claramente descrito em Efésios capítulo de número 1, em que Deus Pai elegeu e predestinou pessoas. Cristo entrou no tempo e no espaço, executando esse projeto trinitário elaborado antes da fundação do mundo, e o Espírito Santo tem a função de aplicar o sacrifício no coração daqueles que Deus elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Ele se deu voluntariamente para nos livrar dos nossos pecados, para nos salvar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus. Outro princípio que Paulo está trabalhando aqui é o princípio da soberania. Deus é soberano, Deus rege a história do universo, todas as coisas estão sob a vontade de Deus, sob o domínio de Deus, e portanto, Paulo conclui essa síntese da defesa do seu apostolado e do Evangelho da Graça, glorificando a Deus, exaltando a Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, penso que a abertura dessa carta tem uma lição maravilhosa para as nossas vidas, e eu quero fazer aqui um ponto de aplicação essa manhã. Nós estávamos condenados, os nossos pecados precisavam ser pagos, todavia nós não tínhamos condições, não havia capacidade em nós para nos fazer propícios ou favoráveis a Deus. À luz dos nossos recursos, nós não poderíamos atender a Deus, porque a Bíblia nos descreve, eu e você, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo se entregou a si mesmo. Seria injusto o Deus justo justificar o injusto sem o devido pagamento. Era necessário um pagamento. Sem a cruz, a justificação seria injusta, imoral e impossível. A única razão pela qual Deus justifica o ímpio é porque Cristo morreu pelos ímpios. Cristo se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. E agora a justiça de Cristo, ela é nos dada como um presente. Agora estamos livres desse mundo mau, dessa dispensação maligna. A maior morte, ou a morte de Cristo, foi uma oferta pelo pecado. O único sacrifício suficiente para nos perdoar e nos tornar justos aos olhos de Deus era o sacrifício de Cristo. É um sacrifício perfeito. Nós não precisamos de absolutamente nada mais. Isso Paulo vai desdobrar ao longo da carta aos Gálatas. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não é Cristo mais as obras da lei, Cristo mais a circuncisão, Cristo mais a dieta judaica, Cristo mais as festas judaicas, Cristo mais os usos e costumes, Cristo e os dogmas humanos. Não, Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos salvar. Não há nada que possamos fazer à luz dos nossos esforços para que consigamos ser salvos ou nos manter salvos.
Eu quero ser enfático nesse ponto redundante e o serei também ao longo da exposição, porque nos arraiais protestantes brasileiros uma teologia pelagiana ou semi-pelagiana, querendo a todo momento atribuir ao homem algum tipo de participação no processo salvífico ou na perseverança. E eu quero concluir essa manhã usando também novamente o Catecismo de Heidelberg, a pergunta 62. A pergunta 62 diz: como você é justo perante Deus? Resposta: eu amo essa resposta. Essa resposta me leva a uma reflexão profunda do que Deus fez por nós e do que Deus faz por nós para que consigamos permanecer no caminho da salvação. Resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por sua graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se eu tivesse cumprido pessoalmente toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Esse benefício é meu, somente se eu o aceitar pela fé de todo o coração. Nesse processo, queridos, não há nenhuma participação, não há nenhuma contribuição meritória minha e sua. Deus hoje nos enxerga pessoas justas, porque um dia Jesus Cristo se entregou a si mesmo voluntariamente pelos nossos pecados, não apenas dando início à nossa salvação, mas nos ajudando permanentemente, à luz da sua graça, na permanência do caminho da salvação até a eternidade. Dito de outro modo, nada, absolutamente nada, pode nos tirar das mãos de Deus. Nós, a igreja do Deus vivo, é o resultado do que Cristo fez na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. E absolutamente nada pode destruir a igreja de Deus, porque ela é permanentemente cuidada pelo próprio Deus e nós estamos garantidos. É interessante notar, quando Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo 8, no verso 28, 29 e 30, o termo que ele utiliza, glorificado, o termo grego, ele está num tempo verbal que diz respeito a uma ação que aconteceu no passado e foi finalizada no passado. Isto é, nos decretos de Deus, nós estamos glorificados, garantidos em Deus. Que você possa se apropriar pela fé dessa verdade, que essa verdade possa dominar a sua vida e que você possa viver de modo digno da vocação com a qual você foi chamado. Amém? Curve a sua cabeça, oremos a Deus. Senhor, graças te damos essa manhã. A exposição da sua palavra traz vida e esclarecimento. Nós estávamos debaixo de uma justa condenação, não tínhamos condições de pagar a dívida que nós contraímos, era uma dívida altíssima. Nossos pecados precisavam ser pagos, expiados, propiciados, mas não havia condição em nós. Mas o Senhor deu o seu Filho e voluntariamente Ele se entregou pelos nossos pecados. Em Cristo, no crucificado,
nós temos perdão de pecados e graça para continuarmos a caminhada cristã até a eternidade. Obrigado, Pai, que o Teu Santo Espírito possa aplicar essa verdade em cada coração e nos dando condições de viver uma vida digna da vocação com a qual o Senhor nos chamou. Graças lhe damos em Cristo Jesus. Amém e amém.